tentar explicar através da ciência política por que a reforma é tão caótica do ponto de vista do processo mesmo. Mas vou me ater aos gráficos que te mandei para tentar falar dessa questão que você levantou agora, dos impostos sobre importação, etc. Né? Então, teve alguns casos recentes e outros menos recentes. Recentemente, teve o caso exatamente que você mostrou sobre carros elétricos, sobre pneumáticos, pneus para caminhões, etc., sobre produtos químicos, etc. E aí é importante, talvez, dar um pouco o contexto da questão dos impostos de importação e do protecionismo. Se a produção puder mandar o primeiro gráfico, o primeiro ponto qual é? Que o Brasil é uma das economias mais fechadas, mais protecionistas do planeta. E essa não é uma opinião, isso é um fato. Existem diferentes formas, na verdade, para ser sinceros, de medir o nível de abertura comercial ou fechamento, protecionismo de uma economia. Isso por quê? Porque existem diferentes cálculos matemáticos para diferentes objetivos. Mas quase em todas as formas, de forma como você mede isso, o Brasil sempre resulta entre as economias mais fechadas, entre aqueles que menos comercializa com o resto do mundo. Agora, primeiro, é preciso fazer um disclaimer aqui, porque todas as vezes que nós explicamos isso, não obstante seja um fato objetivo e unanimemente, consensualmente conhecido na literatura, etc., a maioria das pessoas fica chocada e não sabe. Bom, primeiro, o fato que as pessoas não sabem faz exatamente parte do fato que a economia é fechada, porque junto com produtos que não vêm, serviços que não vêm, também não vêm informações, conhecimento. Então, faz parte disso o fato que as pessoas não saibam. Na verdade, as pessoas não sabem a notícia macro geral em si, mas as pessoas veem os reflexos disso na prática. Quando vocês vão para o exterior e notam que, e repetem, lá tudo é mais barato, ou até sem ir para o exterior, você vê que, entre aspas, lá tudo é mais barato, e na verdade de qualidade muito melhor, em média, o que isso é? E por que acontece? Porque a economia brasileira é muito fechada. Só para dar um histórico, segundo o gráfico, obviamente isso oscila, muda ao longo do tempo, é dinâmico. Há governos que fecham mais a economia e governos que abrem mais a economia. Todo mundo sabe que teve aquela famosa abertura entre aspas, uma mínima abertura, na verdade, do Collor. Vocês se lembram, quem tem idade para tal, que antes tinha uma, duas marcas só para quase qualquer produto, e depois teve uma abertura econômica. Na verdade, vocês podem ver no gráfico que no final do governo Collor Itamar Franco, depois a abertura comercial começou a cair de novo. Depois houve uma outra abertura aqui nos anos de FHC, e em vermelho aqui depois com Lula, Dilma, etc., voltou a cair a abertura comercial. O terceiro gráfico mostra o quê? Que durante o último governo, os anos mais recentes, o governo passado de Bolsonaro, aí teve uma abertura do comércio internacional. Tanto com medidas de abertura, que agora vou mostrar daqui a pouco, quanto de comércio internacional mesmo, né, de quantidade de exportações e importações em cima do PIB, em proporção ao PIB. E bateu o recorde da história do Brasil. Nunca a economia brasileira foi tão aberta, nunca o Brasil comercializou tanto assim com o resto do mundo. Isso se deveu, foi feito por quê? Também por medidas do governo precedente. Vale lembrar que, aí se puder mostrar o próximo gráfico, né? Aqui nós temos um gráfico que mostra, entre todas as medidas no âmbito do comércio exterior de vários países, quantas foram pró-abertura comercial para o exterior e quantas foram pró-protecionismo, pró-fechamento. O Brasil liderou em 2022 o número de medidas mais pró-abertura comercial. Vejam, a abertura comercial é um consenso na economia. Até os keynesianos são em favor da abertura comercial. Todas as escolas de pensamento, exceto a CEPAL e os desenvolvimentistas, são contra. Só eles que são contra. É importante lembrar o quê? Que durante o governo precedente, a Secretaria de Comércio Exterior, capitaneada por Roberto Fend, da Escola de Chicago, estava dentro do Ministério da Economia. Enquanto em governos precedentes, como de Lula e Dilma, era o ministério em si, não era uma secretaria. E o ex-ministro do Comércio Exterior, durante os governos antes de Bolsonaro, Mercadante, chegou a mentir publicamente, na cara dura, falando que não era verdade que a economia brasileira fosse fechada. Isso é objetivamente errado, isso é objetivamente uma mentira. Então, não só se fecha a economia, mas inclusive se mente, né?
que obviamente impossibilita um debate honesto. Porque um dos motivos pelos quais as pessoas não sabem é essa farsa, que se faz X e se finge que se faz Y. A honestidade seria que um debate honesto seria o quê? Sim, a economia brasileira é fechada mesmo, e assim porque é por isso, e argumentar, defender e dar a possibilidade de um debate honesto, sincero. E não fazer isso, fechar a economia e mentir publicamente, o que impossibilita qualquer debate. Essa não é uma atitude honesta. E aí o que aconteceu recentemente, se puder mostrar o penúltimo gráfico, é que, obviamente, a economia brasileira é fechada como um todo, de forma geral, mas alguns setores mais que outros, especialmente o setor industrial. Então, por que a economia brasileira é muito fechada? Porque é lobismo. Não é por crenças, não é por teorias, não é por ideologia e nada disso. É puro e mero lobismo. O que acontece é que, quando o governo tenta abrir a economia, as indústrias, os setores, os lobistas vão lá prontamente e tentam pressionar o governo para não abrir a economia ou para reduzir a abertura da economia que está fazendo. E aqui você vê alguns dados. Obviamente, sendo quase a segunda, terceira economia mais fechada do planeta, obviamente é também entre as mais fechadas da América Latina, entre as mais fechadas do G20, etc. E especialmente alguns setores. A indústria, que como vocês podem ver, que inclusive são exatamente os três setores que trouxemos aqui hoje, e para dar nomes aos bois, o último gráfico mostra entre estes setores quais deles especificamente, quais são mais protegidos, quanto custa essa proteção, quanto recebem eles em formato de proteção. Ou seja, protegendo dos produtos internacionais que poderiam vir aqui com a melhor qualidade e um produto e um preço mais barato, quanto cada setor deles acaba ganhando. Aqui você tem os setores e veja, reflita sobre essas últimas notícias e sobre os problemas históricos do Brasil, sobre o preço dos produtos, sobre a qualidade dos produtos, etc. Então, é uma jabuticaba, não há justificativa nenhuma. Isso não é verdade que fortalece, como foi falado recentemente, o vice-presidente Alckmin falou, para defender a indústria nacional no caso de carros elétricos. O Brasil não produz nem carros elétricos, nem carros. Então não é nem indústria nacional. Na verdade, são indústrias estrangeiras instaladas aqui, inclusive, que aí fazem lobismo, porque acabaram de fazer uma injeção bilionárias aqui na economia, e aí, em troca, pedem uma proteção. O que acontece é que o produto acaba sendo mais caro. E isso é negativo, especialmente para os mais pobres. É por isso que carro, por exemplo, assim como outros bens, é muito caro e ainda é um status symbol em pleno 2023. Enquanto em outros países, mais pessoas podem ter. Talvez tenha um carro mais simples, um carro usado, um carro mais velho, mas um carro tem. Ainda hoje, 2023, carro é status symbol. Não é uma questão cultural, é uma questão simples de incentivos perversos colocados pelo protecionismo.